noite, boa noite. Estamos ao vivo na nossa terceira live de aquecimento do evento Imagem que Vende. Vou aguardando aqui todo mundo chegar para a gente começar, que eu tenho certeza que hoje nós teremos um conteúdo riquíssimo aqui. E não poderia ser diferente, né? Teremos aqui hoje a Cris Gontijo como convidada, que eu já apresentarei e convidarei ela aqui para a live. Então, eu tenho certeza que não tem como não ser um sucesso, porque, gente, vocês vão se surpreender ainda. Quem não conhece ainda essa mulher vai ficar muito feliz de conhecê-la, porque vocês têm muito que aprender com ela, com a expertise, com a história, com a carreira dela e com tudo que ela ensina. Olha lá, ela já está prontíssima aqui aguardando. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou ir introduzindo um pouquinho a nossa live, só para dar um tempinho para vocês entrarem. Obrigada, Mariana, pelo elogio. Vamos lá, vamos entrando. Vocês estão animadas? De onde vocês falam? Me contem aqui com que vocês trabalham. Coloca aqui nos comentários pra gente entendendo quem que vai assistir a gente aqui hoje. Boa noite, Tamara. Caroline, boa noite. O que vocês esperam da live de hoje, gente? Me contem aqui nos comentários que a gente já vai começar. Mariana, advogada tributarista do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Mariana. Engenheira. Vamos lá. Pessoal, hoje a gente vai ter uma convidada muito especial. E antes dela entrar, eu gostaria de agradecer mais uma vez, né, a presença de todos vocês. Eu sei que algumas pessoas assistem a live depois, mas quem está ao vivo tem a oportunidade de estar interagindo, de estar perguntando, tirando dúvidas. Então as lives são muito ricas também por causa disso. Vocês têm a oportunidade de estar aqui ao vivo com duas experts em duas áreas diferentes que se conectam. Então vocês conseguem ter um ganho muito grande aqui com a gente, olha. Quem já está curiosa aí? Estou curiosa para saber sobre esse tema de imagem corporativa. Vai aprender muito, muito mesmo. Então vamos lá? Olha, quem chegou agora e não sabe o que está acontecendo, né? Não estava acostumado de me ver ao vivo. Nós estamos fazendo uma sequência de lives de aquecimento do evento Imagem que Vende. E dentro dessa sequência, eu fiz convites extremamente especiais e que vão impactar a vida de vocês. E hoje nós teremos aqui a Cris Gontijo, que é Master, gente, em etiqueta corporativa. E às vezes vocês vão pensar, o que é etiqueta corporativa? Tem a ver com imagem. Tem muito mais a ver do que vocês imaginam e muito mais e tem muito a impactar também na vida e na carreira de vocês. Por isso hoje eu trouxe a Cris Gontijo, vou chamar ela para participar. Vamos lá. Boa noite, Cris. Boa noite, que bom estar aqui com vocês. Tudo bem? Tudo bem, e você, Leonária? E todos, né? Tudo ótimo, tudo ótimo. Melhor agora, né? Na sua presença, eu tenho certeza que você vai somar muito aqui conosco. Eu tô bem animada para te ouvir, né? Cris, gente, ela, além de ser eu sou fã, né, dessa mulher, mas Obrigada. ela é Nossa. ela é muito mais do que uma convidada, né, da minha live. Ela é uma inspiração como mulher, como empresária. Ela tem uma história incrível que vai inspirar muitas de vocês mulheres e também vai ensinar com todo o conhecimento dela aqui hoje. Então, a Cris é master em etiqueta corporativa, mas antes disso, Cris já foi tanta coisa, né, Cris? Conta um pouquinho pra gente da Verdade. nossa história, porque da sua história, porque eu sei que tem muita gente aqui que ainda não te conhece e que quando conhecer nunca mais vai largar. Vamos lá? Vai ser um prazer. Leonara, você viu o que eu estou fazendo aqui? Vocês perceberam? Estou tentando achar um filtro.
Olha isso. Você está concentradíssima, isso eu percebi. E tentando achar um filtro, tá? Mas eu acho que esse deu. Tá ótimo. Não precisa, né, Cris? Mas Ah, deixa eu te falar. Um filtrozinho sempre vale, né? Até final fico do pensando dia, de né, tirar, mas Cris? para falar a verdade, eu tô com os óculos novos e eu não tô conseguindo enxergar muito bem o que que tá acontecendo. Tá até engraçado. Então eu pus os óculos, pelo menos estou enxergando alguma coisa. Então vamos lá. Maravilhosa, maravilhosa. Então, mais uma vez, muito obrigada pelo convite, Leonardo. É um prazer estar aqui com você e com os seguidores, porque eu falo que compartilhar conhecimento é meu grande prazer da vida. E eu espero fazer isso aqui hoje. Nada. Deu uma travada. Você me ouviu Ai, bem? ouvi, ouvi. Então, Ouvi sim. Então, primeiro eu quero falar um pouquinho dessa minha trajetória e como que eu cheguei aqui, que eu acho que isso é muito importante para as pessoas saberem. Com certeza. Eu costumo sempre começar meus treinamentos, as minhas palestras, fazendo uma pergunta. Quem aqui tem mais de 40 anos de carteira assinada? Então, eu falo que eu tenho uma longa trajetória. Eu passei por vários segmentos, inclusive a maior parte do tempo no mercado de luxo. E nos últimos 20 anos, praticamente, eu tive uma loja que você, né, nós tivemos a oportunidade de nos conhecer por causa da loja, que é uma loja de loungewear. Para quem não sabe, loungewear é o pijama chique para sair na rua. Só que isso viralizou depois da pandemia. Antes da pandemia, eu era louca, ninguém iria sair. Você imagina que eu abri a loja em 2006. Exatamente, 19 anos atrás, 2006. Então era uma coisa surreal. E no decorrer disso, eu fui crescendo muito, eu exportei, vendi para o Brasil inteiro, tive em grandes lojas, uma marca conceituada, tudo certo, lindo, maravilhoso. Até que um dia uma amiga me pediu uma ajuda. Gente, eu peço desculpa, mas eu uso muito a voz, eu tô engasgada. Peraí. Ontem mesmo você estava dando treinamento, né? Se eu não me engano, eu vi nos seus stories. Ontem eu dei dois. Então, eu vou usando muita voz. Dei dois. Mas, então, essa amiga pediu ajuda e eu ajudei. E depois da ajuda, ela falou assim: Cris, você tem que vender isto. Eu falei: vender o quê? Foi isso que você fez por mim. Eu falei: você tá doida? Eu vou vender ajuda? Ela falou: é, tem pessoas que estão precisando disso, assim como eu precisei. Aí eu falei: não, mas eu não posso vender isso, não. Imagina, ajuda a gente dá. Ela falou: é, mas foi seu tempo, você aprendeu isso com a sua experiência e tal. Por que que você não começa a pensar nisso? Foi então que eu comecei a ver, Leonara, uma coisa que nós duas fazemos em comum. A gente vende ajuda. É exatamente esse o ponto que nos conecta. Porque o que nós fazemos nos dá prazer de ajudar o outro a ver o outro crescer. Assim como a Angélica, ontem entrevistada, que para mim ela é linda, um exemplo. Agora, tem uma coisa também muito interessante. Nada disso adianta se a pessoa não quiser, né, Leonara? Não. Elas que têm que querer, têm que buscar. Exato, né? Eu acho que hoje, nesse universo de fórmulas prontas, né, Cris, a gente vê muita receita de bolo por aí e que não funciona justamente por não ser individualizado para cada pessoa, seja na imagem, seja num treinamento. Então a pessoa pega a fórmula do bolo que deu certo na empresa dela e quer aplicar num segmento diferente, ou pega uma imagem que impacta para uma profissão e quer aplicar em uma outra imagem que trabalha com um público ou com uma profissão completamente diferente e a gente vê que não funciona. Então, os Não, atalhos, muitas vezes, eles são mais baratos, mais rápidos, é claro, né? O nome já diz. Porém, ele não traz solidez, ele não traz constância, ele não se sustenta no decorrer dos anos, não é isso? é exatamente. E eu falo, como eu começo contando dos 40 anos, eu falo que é muito importante o tempo de maturidade. Então, eu falo que as pessoas não têm que ser só conhecedoras de um negócio, elas têm que também vivenciar aquilo. E depois de ter vivenciado tanto, e quando essa amiga comentou sobre isso, eu falei: peraí, então eu vou estudar sobre o assunto. Foi quando eu procurei escola brasileira, escola britânica, fiz o curso de neurociência, PNL, agora vou para filosofia. Então, eu falo que é isso, a gente tem que aprofundar no conteúdo e unir com a prática.
E como que eu acho importante, quando nós estamos conversando aqui, Leonara, é saber que nós duas temos coisas para ajudar as pessoas que são muito mais simples do que elas imaginam. Muito mais simples e mais baratas, né, Cris? É. Porque hoje ainda no Brasil as pessoas têm muita facilidade em comprar coisas no lugar de comprar conhecimento, né? Então a gente vê muito isso. As pessoas é muito fácil comprar uma blusinha nova, né? Às vezes a pessoa vê isso como é rápido, é fácil, é prático, é acessível, é mais barato do que, por exemplo, um treinamento, né? Mas ela não consegue, às vezes, entender ou enxergar que a longo prazo o que faria de fato a diferença era o treinamento e que sim, ele sairia muito mais barato, vamos dizer assim. Então, hoje a busca por serviços, né, ela tem crescido, mas ainda é um desafio fazer com que as pessoas entendam o valor que tem essa ajuda, né? Porque as nossas assessorias, mentorias, elas são uma ajuda e às vezes as pessoas acham que por ser uma ajuda, elas vão conseguir sozinhas, né? Mas, por exemplo, se eu estou doente, eu não consigo me tratar sozinha. Provavelmente vou precisar de ajuda de um médico, né? E como a gente não trata diretamente da saúde física, às vezes as pessoas deixam para depois, mas a gente trata de saúde de negócios, que é tão importante quanto a saúde física, não é mesmo? Exatamente. Inclusive, um dos pontos mais importantes que eu aprendi na neurociência, é essa questão que nós temos por hábito cuidar do corpo. Então a gente vai na academia, faz dieta, preocupa sempre com o corpo, mas esquece que a mente, a saúde mental, ela é tão quanto importante a saúde física. E outra coisa é parar de ver só essa questão da estética como uma estética. Ela é muito além, é igual você fala sempre, que é um autocuidado, uma questão de se sentir bem. Para mim, isso é a coisa mais importante. Não sei o que foi esses dias, eu estava em casa trabalhando no home office, fazendo os relatórios, e tocou a campainha, eu fui atender, e a pessoa falou assim: Cris, mas você trabalha em casa assim? Eu falei, gente, mas. E não é pelo outro, é por mim. Eu, Exatamente. eu conto um Exatamente. caso. A pessoa que faz tudo pelo outro, ela tem muito mais dificuldade de entender e de alcançar os resultados. Por quê? Primeiro é a gente. Se você tá doente, por exemplo, você tem um filho pequeno, né, Cris? Ainda assim que depende de você em muitos fatores, vamos dizer, né? Sim, Então, se você está doente, como que você vai cuidar dele? Levar para a escola, levar para um médico, enfim. Você precisa estar bem para ser um apoio dele, certo? E no restante da vida, às vezes as pessoas não olham isso, né? Olha, primeiro eu cuido de mim para depois cuidar do outro. Então, por que que muitas vezes tem muitas mulheres que ficam, ai, que roupa eu vou no casamento, que roupa eu vou no churrasco, que roupa eu vou no evento, que roupa eu vou na confraternização da minha empresa? Porque ela não tem o hábito de se cuidar e se arrumar no dia a dia. E aí, quando chega uma ocasião especial, é o único momento que ela se produz ou que ela cuida, né, da imagem, e aí ela não consegue, porque aquilo não é um hábito. E pior, ela tá fazendo pelo outro, ela não tá fazendo por ela. Ai, o que que vão pensar? O que que vão vestir lá? Porque se ela tivesse clareza da identidade da comunicação dela, ela nem preocuparia. É claro que o dress code de acordo com o lugar é muito importante, mas você tendo uma identidade, esse caminho fica mais fácil, mais curto, né? e uma coisa que nós temos que pensar sempre, essa questão do hábito, eu faço uma pergunta super simples. Quando você entra no banheiro, o que é a primeira coisa que você faz? Toda mulher, quando entra no vestiário, no Olha no banheiro, espelho. responde. Todo mundo responde isso, olho no espelho. E você quer se ver como? Você não quer se ver bem? Todos. Todos querem se ver bem. Quando a gente vê aí, as pessoas loucamente procurando curso de emagrecimento, assim, enfim, qualquer coisa, né, que envolva a nossa apresentação visual, a gente vê que tem uma demanda, uma busca enorme. É só você pegar as pesquisas mesmo do que as É, pessoas estão buscando, né? Só é. que, mais uma vez, buscando muitas vezes atalhos, né, fórmulas prontas. Né? Não entendem que o que vai transformar é o conhecimento. Então, pensando nisso, inclusive, Cris, antes eu tenho várias perguntas para te fazer, mas a primeira é uma coisa que vai despertar que. Gente, é engraçado que as três pessoas que estiveram aqui comigo até agora passaram por transições de carreira.
E eu nem tinha associado isso, tá? Então a Cris, ela sempre foi uma empresária, né? Uma grande empresária, mas ela fechou a loja, né? Que ela citou aqui, começar a ministrar treinamentos. Cris, me conta assim, qual foi o clique para fazer essa transição? Foi super interessante que quando essa amiga minha comentou que eu tinha ajudado, eu comecei a procurar pessoas para perguntar se realmente isso era uma ajuda. Eu não imaginava, Leonara, o quanto isso é ajuda mesmo. Quando a Uhum, gente fala de etiqueta corporativa, até vou explicar quando algumas pessoas perguntaram o que é etiqueta corporativa, como que funciona. É muito importante falar que isso é uma coisa para a vida, não é só para a empresa. sim. Assim como consultoria de imagem. Não é só porque você trabalha. Você também precisa de ter sua imagem Uhum. formada. Uma boa imagem. Então, o clique mesmo foi quando eu vi que isto era uma forma de ajudar as pessoas e fazer uma coisa que eu tenho dom. Eu tenho dom da oratória. Deus me presenteou com o dom da oratória. Então, eu gosto, eu tenho muitos casos engraçadíssimos para contar, porque afinal de contas foram muitos anos, né? Então, assim, eu tenho muita coisa para contar. Inclusive, vou até contar um segredo que daqui a pouco eu vou lançar um livro. Olha, que Super chique! legal. A etiqueta é neurociência. É fantástico. É a etiqueta Estarei da vida. lá, Com prestigiando. certeza. Nossa, você. Então, quando eu vi que isso era uma forma de eu ajudar as pessoas me realizando, eu quero contar uma coisa muito interessante, Leonara. Você sabia que é comprovado pela neurociência que nós realizamos mais quando a gente ajuda o outro e não precisa ser financeiramente. O financeiro, quando você trabalha e ganha seu salário, você tem uma realização. Mas a ajuda, quando ela não é financeira, quando ela é aquela ajuda, nossa, de voluntariado, Uhum. a realização de quem faz é maior. E quando eu vi que esse trabalho estava me trazendo essa realização tão grande, eu falei, me achei. E foi impressionante que eu tive coragem, aos 55 anos, fazer uma transição de carreira. Olha só, gente, que olha, ô Cris, eu fico fascinada, né, com as histórias que eu ouço, porque eu acho que vocês são inspirações, né? Somos mulheres, meu foco é trabalhar com mulheres, né? Sempre convido mulheres aqui e cada uma com uma história tão peculiar e tão única, né? Tão sua. E a identidade também. Nós todas temos identidades muito bem definidas, visualmente falando, né? Porque quando a gente fala de identidade, as pessoas pensam que é só o nosso nome ali, mas não, a nossa assinatura de estilo é muito bem definida, né? Eu penso em Cris Gontijo, eu penso em sofisticação, eu penso em praticidade, né? Eu penso em leveza, eu penso em elegância, porque eu já penso assim, a Cris é prática, se eu chamar ela para jantar agora, daqui a pouco ela tá pronta. Eu vejo isso em você, né? Você carregava isso com a sua marca e continua carregando assim claramente e sempre com sofisticação, porque às vezes as pessoas pensam que sofisticação está montada, está toda cheia de grife, né? E não tem nada a ver com isso. Isso também passa pela etiqueta, pela postura, né? Inclusive, uma pergunta que eu tenho para te fazer, Cris, é sobre a linguagem não verbal. Ela não passa só pela roupa. E muita gente acha que é roupa, né? Então, Não. fala para nós aqui como você vê a questão do impacto da imagem quando a gente se refere a postura, linguagem corporal, gesticulação, né? A expressão facial, que também tanto fala por nós. Na verdade, Leonara, nós somos julgadas pelos primeiros 3 a 7 segundos. Isso, mais uma vez, é comprovado. Sim. Isso, independentemente. Não, eu não julgo, julga. Nós temos 5 formas de captar as informações para nós tomarmos as decisões: tato, olfato, visão, paladar e audição. Então, quando nós vemos uma pessoa, a visão é a primeira delas, antes mesmo dela abrir a boca. Sim. Inclusive, eu vou dar um exemplo aqui que eu adoro. Ai, tô adorando essa live. Tá super legal. Não tá. As pessoas falam, gente, é claro que não está. Então, o nosso corpo, a nossa postura, ela fala mais do que a própria fala. Muito mais. Então, a importância de nós estarmos bem. Isso é uma coisa que realmente nos posiciona no mundo.
E uma coisa, Leonara, que eu gostaria muito de falar, que eu queria aproveitar a oportunidade de estar com você, com essa grande profissional, é que eu escuto uma coisa também que o tempo todo me questionam. Ai, Cris, então não posso usar cabelo vermelho com mecha azul? Então não posso usar esmalte verde? Então não posso ter tatuagem, piercing? Você pode tudo. A etiqueta não é falar sobre isso, mas ela tem que conectar com aquela sua essência, com aquilo que Uhum. você quer transmitir. Vou dar um exemplo. Eu estou aqui para falar de etiqueta corporativa. E se eu tivesse com roupa de ginástica, toda descabelada, toda maljambrada, será que as pessoas iriam conectar, iriam acreditar, iria gerar credibilidade? Então, quando nós falamos dessa postura, dessa imagem, é para gerar credibilidade. Mas com uma coisa muito importante, ela tem que ser autêntica. Ela tem Sim, que ser você. Não adianta, vou dar um exemplo, que uma pessoa logo no início da live falou do seu brinco, que por sinal é lindíssimo mesmo. obrigada. Agora imagina que não é o caso, mas suponhamos que seja um monte de taxinha colorida. E Uhum. aí eu falo, Leonara, que brinco lindo. Ai, depois eu quero usar as taxinhas coloridas. Vai ficar ridículo, eu vou perder minha credibilidade. O pessoal falou, gente, é óbvio que a Cris não vai usar aquele brinco. Ela fez Uhum. isso para agradar a Leonara. Uhum. Então, essa postura, ela tem que ser autêntica e tem que ser exatamente como você se sente bem, porque a gente só se sente bem sendo autêntico. Exatamente. Porque senão vira um personagem, né? Eu vejo muito isso. As pessoas vestindo personagens achando que isso vai ajudá-las a chegar em algum lugar. Porém, personagem, assim como o nome já se diz, e a gente vê isso. Onde a gente vê Acaba. personagem? Num teatro, numa novela, e o personagem acaba, né? Ele não é sustentável, ele é temporário. Então, assumir ali um. É claro que a nossa imagem muda, muda sim, muda com a idade, muda com os papéis que a gente exerce, muda com a profissão que a gente Claro. está, né? Isso tudo vai mudar, é claro, a gente amadurece. Gente, quando eu olho eu com 19 anos, eu falo, meu Deus, olha o que eu usava. Mas isso é um processo de maturidade visual também, ele existe. E a gente vai mudar, pode ser que daqui 15 anos eu esteja completamente diferente do que eu estou hoje, e tudo bem, mas isso tem que ter uma base. E essa base, ela não é moldável, que é a nossa essência. Tem alguma coisa ali que segura a gente nessa linha. Eu sempre falo, o estilo, quando alguém fala assim, mas eu não vou me vestir como eu me visto, sei lá, uma juíza. Eu não vou me vestir como eu me visto no tribunal para sair para brincar com meu filho. Eu falo, claro que não. Mas é como se eu vejo o estilo, a imagem, como uma linha reta. E essa linha, ela vai para um lugar só. Isso Só aí. que enquanto estou no papel de mãe, essa linha ela pode caminhar um pouquinho para cima. Quando eu estou no trabalho, um pouquinho para baixo. Mas ela vai para o mesmo lugar, porque ela tem uma base, ela tem um centro, né? Ela tem uma direção. Essa direção ela tem que ser a mesma, seja no lazer ou no trabalho. E as pessoas Uhum. acham que isso é sentar num parquinho com filho de blazer. E não tem nada a ver com isso. É manter realmente. Se você tem uma comunicação que é mais refinada, gente, a pessoa pode estar de bermudinha e chinelo, que ela vai continuar transmitindo refinamento porque é dela, é da base dela. Né? A gente vê isso claramente e as pessoas pensam que é uma prisão e vão para essa coisa do personagem e acaba fazendo com que ninguém use de fato a imagem como poderia estar usando, né, a seu favor, porque pensa assim, é uma prisão, vou deixar para lá, né? Deixa eu ver aqui, Cris, tem gente interagindo com a gente, o que estão falando? Olha, hoje mesmo ouvi falar de tatuagens e ela conecta com a minha essência. Isso é muito particular de cada um. Não adianta falar que é brega ou carona, cafona, deve ser Cafona, cafona. deve ser. É baseado na essência mesmo. Eu, Sim. eu me visto de tantas formas que a pessoa nunca sabe como vai me encontrar, mas como. Cadê? Mas posso te garantir que é uma forma nada convencional. E essa é a minha essência. A Gisele que está falando, ela foi uma cliente minha de estratégia de imagem e ela tem muita personalidade. Ela é aquela pessoa que banca o que muitos não bancam. Então, roupas muito coloridas, talvez uma peça mais masculina com uma feminina, um high-low. Ela brinca muito com a moda mesmo, com elementos de moda. Inclusive, virou. Foi minha cliente, nem trabalhava com isso, com nada disso, e hoje trabalha também, abriu uma loja, hoje é uma franqueada aí de uma marca de moda. Então, Legal.
Olha que legal. E aí ela usa dentro da marca, que é uma marca, eu posso citar aqui, eu acho que não vai ter problema nenhum, né, Gisele? Ela é uma franqueada da Hering. Ai, eu amo Ering. Amo. É, ela é franqueada Amo. da Hering lá em Ouro Branco. E a Gisele, ela pega uma marca que é uma marca, né, basic, a assinatura deles é o básico, só que ela deixa a marca fashion, ela consegue editar, ela consegue trazer acessórios junto com a marca que ela vende hoje, que ela representa, com o acervo pessoal dela. E ela tem umas tatuagens que tem toda uma história, né? Igual ela tem a Alice do País das Maravilhas tatuada no braço, que também é o nome da filha dela. Então tem toda uma história. A tatuagem é linda, é uma aquarela. Então, a identidade, ela é única. Não é por isso que ela vai deixar de ser uma empresária de sucesso. A Gisele é extremamente competente, né? Já tem outras formações antes dessa, também fez transição de carreira. E eu acho que a linguagem corporal, que é o que a gente estava falando ali, ela às vezes vai contar até mais do que a própria Sem vestimenta, dúvida. né? Sem dúvida. Inclusive, eu mostrei para vocês aqui, eu falando, morrendo, né, morrendo de sono, falando que eu tô adorando. E uma Uhum. coisa também, olha, imagina se eu estivesse hoje fazendo uma live deitada na minha cama. Sim, Quer dizer, tô nem aí. Essa é a impressão que passa. E só exato. falando uma coisa com a Gisele, Gisele, não tenha dúvida. A questão da tatuagem, do seu estilo, isso é etiqueta. É ser o que você é. É exatamente sobre isso. Nós temos que parar de falar que etiqueta. Então, eu vou até contar uma coisa que aconteceu comigo domingo. A Leonara sabe, eu sou uma ficcionada por estudo, então, para mim, um prazer que eu tenho é estudar, que eu tenho, inclusive, dar uma parada, mas eu não consigo. E aí, eu estava domingo estudando, e aí a professora dando aula gravada, fazendo assim com as mãos, e aquilo estava me incomodando muito. Por quê? Ela estava com esta unha, esta do meio, ela estava com aquela unha grande de gel azul, tudo bem, só que essa unha estava quebrada e descascada, ela foi descascando a unha. E o porquê que eu falo sobre isso? Porque era uma aula gravada. Então, ela Ela poderia ter teve como se tirado. preparar, né? Ela poderia ter tirado. A sensação que dá pra gente é, Saula, vou gravar mesmo, de qualquer jeito, ninguém vai nem ver, e se ver também eu não tô nem aí. Esse é o negócio. Não é o fato dela estar de unhas azuis, unhas longas, nada disso, nada. Isso não tem nada a ver. Inclusive, o pessoal fala, só pode usar esmalte claro. Não, eu sou a mulher que usa mais vermelho que tudo. Então, a questão não é a tatuagem, o esmalte, o piercing, a cor do cabelo, nada disso. Até recebi uma mensagem falando que absurdo julgar por isso. Não é questão de julgar isso. É questão do cuidado. Eu hoje me arrumei para estar aqui, Leonara sabe. Eu falei, Leonara, agora eu vou desligar e tal, porque eu vou me arrumar para a live. Então, você vê que a pessoa cuidou para você. Esse é o ponto. E como que a gente vê que a pessoa arrumou? Pelo visual, pelo que ela passa, que é, sim, como que ela se prepara, como que ela se comporta. Quer ver um exemplo, Leonara? Se, por exemplo, você me convida para jantar na sua casa e eu chego super mal arrumada, descabelada, toda assim, e você preparou um jantar super formal. A sensação que dá é que fala assim, Leonara? Leonara não saberia arrumar nada, não, vai fazer um sanduíche mesmo, não é? Exatamente. Então, Exatamente. Isso tá em tudo, né, Cris? É impressionante. Impressionante. As pessoas, eu falo, a palavra julgamento, ela carrega um certo peso, né, quando a gente fala julgamento. Mas é isso. Eu já ouvi, Cris, eu sou consultora de imagem e eu tenho um piercing no nariz. Então, mesmo. tem muita gente que nem lembra. Eu nem você não tava Eu nem nem lembro. lembrando, né, que eu tenho uma É, argolinha no nariz. é. Então, muitas vezes as pessoas falam: "Por que que você não tira?" Eu já cheguei a tirar, mas quando eu olhava, parecia que não era eu. E eu acredito que vai chegar um momento que eu vou tirar, que esse piercing não vai me pertencer mais. Mas ainda hoje ele me pertence. Olha que coisa, eu não me senti eu, né? Sem ele. Teve uma vez que eu tomei banho, lavei o rosto. Ele é muito fininho, que eu mandei fazer, ele é bem discretinho. E aí ele agarrou na toalha, eu tirei, ele sumiu. Eu não vi, não achei, nunca mais. Eu falei, vou ficar sem. Eu não consegui. Deu um tempo, eu chamei meu ourives, falei, vamos fazer de novo. Por quê? Se a gente fosse olhar o mais do mesmo, um monte de gente fala.
Consultora de imagem não pode. Se você for sofisticada, se você trabalhar com high ticket, com público de alto padrão, você não pode ter um piercing. E hoje eu trabalho com alto padrão e muita gente nem percebe que eu tenho um piercing. Isso passa batido, porque eu tenho outras características que me conectam com o meu público, que é a minha postura, a minha energia, né? Quando eu chego, todo mundo fala, sua energia. Às vezes eu nem falei nada. Mas eu chego com postura mesmo, energia. Eu sou uma pessoa mais expansiva, falando de personalidade. Eu me visto adequadamente para as ocasiões e para o que eu faço. Então, Exatamente. gente, o piercing é algo muito pequeno quando comparado a isso tudo, né? Então, as pessoas têm que levar em consideração o todo, porque é aquela coisa, eu vou comprar uma bolsa de grife que vai me posicionar no mercado. Será? Às vezes a pessoa tá com cabelo sujo, a sobrancelha mal cuidada, né? Os dentes, a postura. Aí a pessoa investiu numa bolsa de grife, parece uma piada, né? Não é isso que vai posicionar ela. Ela tem muitas ferramentas, até muito mais baratas do que um produto de luxo, né? Vamos dizer assim. Porque o luxo tá muito mais na estratégia que você usa de comunicação do que no produto em si que você usa, ou na logomarca que você usa, né? Então, Posso assim, só falar sobre o luxo antes de você mudar de pode, assunto? pode, Eu claro. falo que o luxo é postura, não é o ter, é o ser. Então, inclusive, eu trabalho muito com SG. O que é SG? Serviços gerais. As empresas grandes têm 1.000 pessoas que trabalham nos serviços gerais. E eu treino essas pessoas, para vocês terem ideia, eu treino de um CEO ao serviço geral. Porque Uhum. todos nós precisamos de etiqueta para viver. Não é questão de classe, é para todos. Ela é inclusiva. E eu acho tão interessante que todo mundo acha que isso tem a ver com dinheiro. E aí eu mostro para vocês uma coisa. Eu estou numa fase do no logo. Tenho tentado. O que que é? Nada eu quero com a marca. Eu estou tentando assim. Tem horas que eu falo, ai meu Deus do céu, esse troço, ai, que tem que usar. Assim, é uma bolsa que eu adoro, mas que pena que é dessa, entendeu? Assim, porque eu estou usando, porque eu quero aquela coisa, não é mais logo. E eu uso muito, porque eu tenho um dress code para dar treinamento e palestra, principalmente quando eu sou responsável pelo estado de Minas Gerais, pela escola britânica e brasileira. Então, todas as aulas, tudo que acontece em Minas, eu que tenho que lecionar. E tem um dress code. E eu dou aula de A a Z. O que que eu faço muito? Eu amo, inclusive, hoje eu tô com uma blusa da Renner. Eu fiz questão de pegar uma Renner. Eu uso muito, inclusive a pessoa que está aqui da Hering. Amo Hering, tem cada coisa maravilhosa. Então, o que que eu faço? Eu coloco uma Hering, coloco um colar bonito, um brinco, prendo cabelo. Sempre dou um tapa na maquiagem, óbvio. Uso muita coisa que não é preço. E eu comprovo para as pessoas. Não é quanto eu tenho, é o que eu quero ser. Quer ver mais uma Exatamente. coisa? Quem aqui não tem um amigo que tem uma condição financeira muito boa, uma pessoa que tem uma, né? E desrespeita o outro, e destrata o outro. Inclusive, esses dias, eu não vou contar o que é, mas eu convido a seguir no meu Instagram. Eu vou postar sobre uma cena que aconteceu nos Estados Unidos sobre isso. Uma pessoa desrespeitou outra, porque ela tinha muito dinheiro e a outra não tinha. E ela recebeu a moeda em troco. Surpresa, depois eu conto. Ah, não! Ah, não! Então, já que você não vai poder contar, você vai fazer o seguinte: eu vou te convidar a contar aquele case que você julgou uma mulher pela aparência na sua loja. Conta Conto, pra gente, porque conto. isso, o julgamento ele acontece de fato e a gente pode errar ou não. Mas muitas vezes nós podemos evitar, né, Cris, que esse tipo de situação aconteça conosco, tendo uma estratégia. Conta pra gente essa experiência, Cris. Eu sempre conto esse caso nos meus treinamentos, porque o Exato. julgamento, ele acontece. Não adianta. Quer ver um exemplo? Outro exemplo. Se a gente sai à noite, vai andar numa rua. De um lado tá cheio de mendigo, do outro lado não tem ninguém. Você tá sozinha? Você atravessa a rua para andar onde não tem ninguém. Você evita o mendigo. Isso é fato. Isso também é comprovado. Porque a nossa, mais uma vez, a neurociência, que a gente nasce com a questão da fuga e luta. Ou você luta ou você foge. Então, Exatamente. É o medo e o prazer também. Na comunicação visual a gente fala disso.
Então a gente tende a buscar elementos de prazer que deem conforto, segurança, harmonia, né? É, e o medo ele tá ali naquela força, poder, maldade, né? Então a gente tende a fugir desses elementos, né? Aí, contando o caso que você está me perguntando, até acho engraçado que uma pessoa me perguntou, falou, Cris, você não tem vergonha de contar esse caso? Não, eu falei, não, eu sou impecável, mas não sou perfeita. Leonora, lembra? Todos somos assim. Eu falo sempre que eu sou impecável, mas não sou perfeita. Inclusive, eu brinco do impecável, para quem não sabe, eu tenho método impecável, por isso que chama impecável. E no qual eu falo dessa questão de tratativa com o outro. E eu, há exatamente 20 anos atrás, quando a loja abriu, eu tinha meses, eu acho que eu tinha uns 3, 4 meses, e na época eu não tinha cartão de crédito, era só cheque ou dinheiro. Minha funcionária E saiu para você almoçar, vendia marcas de luxo, né, Cris? o conjunto de calcinha e sutiã, um Dolce Gabbana, custava 20 anos atrás, R$ 800. Era muito dinheiro. As peças, a mais barata acho que era 700 e pouco, 680, não tinha nada menos que 600. E era tudo realmente um high ticket. E era dentro de uma sala, em um prédio. Então não era uma loja de rua que você está passando, olha e fala, nossa, que lindo, deixa eu ver. Não. Você tinha que saber onde era a minha loja para me procurar, para entrar. E aí entrou uma moça, super mal vestida, com uma bolsinha daquelas de cordinha, de pano, quadradinho de pano, pegou um conjunto da Dolce Gabbana, falou, ai, adorei esse, colocou assim no sofá, eu olhei e falei, senhor, esse conjunto custou R$ 800. Depois ela pegou um Versace, que custava 1.000 e pouco, aí eu falei, meu Deus, eu tenho que explicar para essa mulher o que que ela tá pegando, porque ela tem que entender por que que custa isso. E aí eu comecei a falar, falei, minha senhora, a senhora tem muito bom gosto, a senhora escolheu duas peças italianas. Aí eu comecei a falar, Dolce Gabbana, Versace, comecei a explicar. Ela só olhou para mim e falou assim, mas eu não te perguntei. Eu, Ela falou, para mim não faz a menor diferença. Entendi. Ela pegou 3 conjuntos, na época o valor dava 3.000 e pouco. Eu falei, como que eu vou falar para essa mulher? E na época sempre eu dividia até 3. Falei, na hora que eu falar que é 1.000 e pouco por mês, essa mulher vai me matar. Aí na hora eu falei, gente, essa mulher não vai ter dinheiro. Ela vai me dar cano. Então, quer saber? Vou fazer de 10 vezes por R$ 250. 10 parcelas de 250. O negócio era 3 e pouco, eu fiz por 2.500, que eu falei, pelo menos quem sabe assim ela paga. Aí eu toda assim, falei, minha senhora, suas 3 peças. Aí eu falando, tentando explicar. A senhora vai dar, são 10 cheques de 250. Ela falou, quê? 10 cheques? Eu falei, minha senhora, mas é porque são peças importadas. Ela falou, filha, e desconto à vista? Na hora que ela falou isso, eu falei, é lógico, né? É mais fácil fazer um cheque só do que 10 para dar o cano, né? Aí eu falei, 2.000. Mas tipo assim, já deu cano mesmo? Falei, 2.000. Ela abriu assim a bolsinha de pano. 2.000 dinheiro. Ela foi embora. Eu desabei a chorar de vergonha. Cheguei na casa da minha mãe chorando e contei para minha mãe. Minha mãe só virou para mim e falou assim, chora mesmo, porque isso é vexamoso, é vergonhoso, é um horror. Eu errei. Julguei pela aparência. Mas continuamos julgando, né, Cris? Bem ou mal, isso continua acontecendo. É o que você deu o exemplo do mendigo, mas é muito isso. Se você vê, eu dou esse exemplo nos meus treinamentos. Se você vê uma pessoa de capuz, você não sabe, não tô falando de sexo, tá? Se é homem, se é mulher, Não, sim, não. sim. Se você vê uma pessoa de capuz ou um boné com capuz à noite, no centro de Belo Horizonte, e começa a andar atrás de você. Você não tá vendo o rosto, você não tá vendo nada, tá de noite. Você atravessa a rua, se a pessoa atravessa a rua, você não vai correr, não? É, isso aí. Então, tem elementos que trazem medo pra gente e também É, cenários, né? Contextos. Isso tudo é visual. Ninguém é, falou nada nessa isso aí. historinha que eu contei e você pode ter medo. Cris, eu vou interromper só um minutinho, porque algumas pessoas estão falando que a sua imagem não tá legal, Oi, o que 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 você você... tá embaçada. Peraí, E deixa eu tirar aqui. É porque, na verdade, eu tenta ver a questão da sua internet ou sair e voltar. não, eu tento aqui, ó. Vamos tentar aqui. Eu vou pegar esse aqui, vamos ver aqui, olha. O problema é que a minha luz aqui tá ruim. Melhorou? Será?
Parece que. Não sei. Eu acho que a gente tem que Eu tô continuar. sem luz, a minha luz tá aqui em cima. Agora, eu acho que melhorou, não melhorou? Pra mim, você ainda tá um pouco embaçada, mas como o som pra mim tá excelente, assim, a sua voz, mas a imagem não tá legal. Você Será tá que... como Deixa eu se a limpar. internet não tivesse tão A minha internet tá no máximo, eu tô do lado do sincronizada. roteador. Pois é, eu não Eu vou sei por limpar a quê. câmera, pode ser? Um minuto. Pode, Peraí. mas eu tô com a sensação que realmente é a conexão. Melhorou? Pra mim tá a mesma coisa. Pessoal que tá falando da imagem, dá um feedback pra gente, por favor. Vê se melhorou, porque senão eu tento trocar a internet. Pessoal que tá ao vivo aqui com a gente, dá esse feedback pra gente. Quem tava falando que a imagem tava embaçada, por favor, coloca aqui embaixo. Pessoal da minha equipe, coloca aqui como que tá a imagem dela, por favor. Olha que engraçado, para mim tá perfeita a imagem. O seu que tava cheio de chuvisco. Tá falando, ó, o som está ok, a imagem está ruim. Mas a imagem está ruim de nós duas? Ou só da Cris, por favor? Alguém me É porque eu tô orienta. sem a luz frontal. Será que tem a ver, Leonara? Eu tô com a Acho luz que só aqui em não. cima, ó. Não, acho que não é isso não. Parece a conexão mesmo. Posso sair e entrar de novo? Não, não precisa não. Peraí, não precisa não. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu ver se eu mudar aqui. Um minuto. Um segundo. Tá, então, Cris, é só a sua imagem mesmo, tá? Nossa, eu tirei o filtro, ficou pior ainda. Olha aí, ficou amarelo. Tá vendo? Olha lá. Tá vendo se eu tiro o filtro? Mas a gente começou a live e a imagem tava boa. Se você quiser, sai e volta. É, agora Eu, te- piorou. eu posso te convidar Então, novamente. peraí, eu vou sair, tá? Pode Só um sair, eu minuto. permaneço aqui. Vamos lá. Enquanto a Cris tenta trocar a internet, pessoal, quem quiser participar do evento Imagem que Vende, é só colocar aqui embaixo imagem, tá? Para se inscrever no evento Imagem que Vende, que vocês vão receber inscrição. Estamos aqui em uma das lives de aquecimento com a Cris, que é Master em Etiqueta Corporativa. Então, ela está contando aqui várias questões, né? E ela está dando algumas dicas e explicando como isso funciona no universo corporativo e como a gente julga assim por meio da imagem e a gente não precisa perder a essência para trazer essa comunicação assertiva no ambiente profissional. Pronto, vou chamar a Cris novamente. Vamos ver se melhora, porque no início da live estava ótima a imagem dela. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue melhorar essa qualidade da imagem, né, gente? Estamos falando de imagem, vocês não estão vendo a Cris direito? Tem que ver ela direito, né, Cris? Estamos Oi? falando de imagem, a sua imagem tem que estar bacana. Engraçado que no início da live estava ótima, tá? Eu não sei o que pode ter acontecido. Você colocou no 3G? Porque às vezes no 3G Não, tá no. Eu tô com. Agora vê se melhorou. Peraí. tá a mesma coisa para mim. Gente, eu Só tô. no início da live mesmo. Depois ela foi. Eu nem. Eu achei que era só comigo, mas aí quando eu vi que os espectadores começaram a relatar, que eu vi que não Leonara, era se só eu. quiser, eu posso até mudar de lugar para fazer, porque aqui fica pior. Olha, se eu põe nada, tá vendo? Tá amarelo. Como é que Você tá que pra você? sabe. Se você quiser mudar de lugar, não tem problema. Eu Não, vou mas para conversando aqui você. com o pessoal. Vamos lá. Pessoal, enquanto a Cris troca de ambiente, vou até passar uma mensagem para ela aqui. Eu vou ir tirando umas dúvidas de vocês. Quem tiver qualquer dúvida sobre a comunicação por meio da imagem, etiqueta corporativa e o que isso tem a ver com a imagem, né? A sua apresentação ali no universo, no ambiente de trabalho, coloca aqui na caixinha que a gente vai responder durante a live, tá bom, pessoal? Vamos lá. Enquanto isso, eu vou continuando aqui com vocês. Vou continuando enquanto eu espero para ver se ela vai trocar de ambiente. E eu vou conversando com vocês. Porque, pessoal, quando a gente constrói uma imagem, né? A gente já falou aqui para quem perdeu da questão da postura, né? Igual a Cris fez uma simulação ali dela encostada, com sono na live. Isso mostra descaso, isso mostra falta de interesse.
Então, isso já está comunicando muito. Então, para quem ainda está achando aí que tem que comprar um monte de roupa, gastar muito dinheiro, tá muito equivocado, porque na maioria das vezes você está precisando se atentar a detalhes que você não vai precisar gastar R$ 1. Às vezes a postura, um cabelo limpo, né? Um cuidado com molheira, isso vai te trazer muito mais credibilidade e força profissional na imagem do que, de fato, uma peça cara. Vamos lá, Cris, e aí? Agora vocês estão Agora tá engraçado, porque eu que não estou conseguindo fazer aqui. Mas está dando para vocês? Melhorou? Mesma coisa. Você trocou de internet? Troquei. Então não tô sabendo, mas a voz tá ótima. Eu acho que a gente pode continuar para ver se estabiliza também. Porque você acabou de mudar, né? Talvez ela estabilize. Que às vezes saindo do Eu estou Wi-Fi. do lado do roteador aqui, ó. O roteador está aqui. Estou ao lado do Pois é. roteador. Estranho, né? Para melhorar a minha imagem. Falou que melhorou um pouco. Adoro. Cabelo preso com buchinha, desleixo? É. Ô, Ih, Lena, deixa eu te gente! contar uma coisa Isso aí, ótima. mandem perguntas. Ô, gente, não manda no chat não que a gente vai perder as perguntas. Manda na caixinha, tem uma caixinha de perguntas da live. Pergunta porque a gente consegue pôr na tela e não perde as perguntas de vocês. Fala sobre isso, Cris. Isso daí é tão impressionante que eu tenho uma empresa que eu atendo e a menina dos serviços gerais, ela usa uma buchinha aqui assim, ó, aquele cabelo aqui, Aham, sabe? E ela usa uma buchinha cor-de-rosa. A aham. forma é verde. Ah. Não dá, pessoal. O cabelo preso, inclusive, eu acho super elegante. Agora, Helena, eu tenho um segredo para te contar. Quando eu vou à academia, eu uso buchinha, sabia? Porque a gominha estraga demais o cabelo. E aí, até parece que eu vou à academia todo dia. Não vou, não. Mas quando eu vou, eu uso buchinha. Tá vendo Certo, como mas tudo é aí já não é um relativo? ambiente profissional, né, Não, Cris? não é. Mas no ambiente profissional não pode ser buchinha, tá? Uhum. Ô, Cris, me conta uma coisa. Como que você vê a coerência de uma imagem de uma pessoa? Eu até falei isso sobre ter uma linha, uma direção. Como você vê a coerência da imagem de uma pessoa no trabalho e no ambiente pessoal? Como que Adoro você essa acha que isso pergunta. impacta? Eu falo que nós somos uma pessoa só. Não existe isso. Ah, não, a Cris para trabalhar é super elegante, mas em casa é um lixo. Então ela é um lixo, ela faz fake no trabalho. É Eu, o famoso personagem, né, que a gente estava falando. é, o Uhum. que que eu, o que que eu sempre falo, essa questão de ter duas versões, vamos dizer assim. Eu falo que acabo escorregando numa delas. Vou contar para vocês. Eu tive reunião com uma pessoa que ela começou a falar palavras muito feias, palavrões. Eu Uhum. cheguei para ela e falei, posso te dar uma sugestão? Esse tipo de palavra não deve ser falado em ambientes corporativos. Aí ela virou e falou, não, estou conversando isso só com você. Mas quando a minha equipe chegar, eu não falo mais assim. Eu falei, mas não tem condição. Você vai sem querer falar. Não, não falo, eu só falo com você. O que vocês acham que aconteceu quando começou a reunião com a equipe? Ela falou, claro. Lógico. Com certeza. Com certeza. Ô, Cris, e me responde, qual que é o maior erro, ao seu ver, na imagem de um profissional qualquer? Porque assim, Des- deveria ser básico. Desrespeito. Quando trata as pessoas de formas diferentes pelos cargos. Mas antes do tratamento, só a imagem ali, qual que você acha que é a maior gafe? Não cumprimentar. Ah, o gestual. É, não cumprimentar, não dar atenção. Aquela coisa, Uhum. tipo, passar como se fosse despercebido, porque o outro. Uma vez eu estava dando treinamento e eu achei fantástico. Uma pessoa virou para mim e falou assim: Cris, e se o dono entrar aqui agora? O que você faz? Eu falei, continuo dando treinamento. O que eu faço? Eu paro? Falei, mas e aí? Eu falei, gente, ele é mais um participante. Uhum. Nós somos todos iguais, Leonardo. Nós todos Sim, merecemos respeito, nós todos merecemos a atenção do outro. Então, sim. como eu falo, é por isso que eu falo tanto que a imagem que você trabalha é importante. Porque quando eu me cuido para vir uma live que você me convida, quando eu me cuido para sair com você, eu estou te dando valor, eu estou te respeitando.
Isso passa muito pela questão do dress code de casamento, né? Que as pessoas tanto polemizam. Ai, mas que saco, eu vou ter que ir de terno, nananã, eu vou ter que ir de vestido, nananã. Gente, os noivos prepararam com tanto carinho uma recepção para vocês, uma cerimônia. Pode ter certeza que eles gastaram, tiveram 10 vezes mais trabalho do que os convidados, né? Então, é um cuidado eu como uma mulher e não ir de branco, com vestido branco no casamento, é um cuidado que eu tenho com a noiva. É respeito, né, Cris? Não é mimimi, não. É respeito. As regras, eu sempre falo, quando eu dou treinamento corporativo, em relação à comunicação visual apenas, que eu falo, gente, o dress code ele não é um vilão, o dress code é para te orientar. Olha que maravilha, faça isso, isso, isso. Faça, olha que fácil. É muito melhor do que você ficar quebrando a cabeça. Será que se eu for assim, meu patrão vai achar ruim? Será que se eu colocar o cabelo assim, eu não, né, eu vou levar uma punição? Olha que bom quando a empresa fala, pode fazer isso, não pode fazer isso, é só você seguir. Eu amo o uniforme. É Amo. muito mais prático. Se eu não tivesse treinamento, porque tem dias como ontem, eu saio para 2, 3 empresas. Se eu não tivesse isso, eu iria pedir para cada empresa que eu trabalho uniforme. Se eu fosse assim, hoje a empresa tal, aí eu iria com o uniforme dela, amanhã a empresa tal, eu iria com... Só que como eu mudo as empresas, eu não posso ficar trocando de uniforme dentro do carro, dentro do que eu não vou fazer isso. Uhum. Eu amo uniforme. Leonara, Oi. quero aproveitar e falar duas coisas que estão aqui, uma para você e uma para mim. Tá. Primeira, Gimonte, adorei. Gente, eu tô rindo porque eu tô aqui cozinhando, assistindo vocês, fazendo o jantar vestida com a roupa que eu fui no trabalho. Não muda quase nada o meu vestir em casa. Maravilhosa. Por isso. E era o caso, isso foi o motivo pelo qual eu criei a Cris Gontijo na época, porque eu falava, Uhum. para de arrumar para a rua e não ficar bonita em casa. Então, adorei. Agora, essa aqui eu acho que você pode responder melhor do que eu. Cabelo grande envelhece uma pessoa com mais de 50 anos? Gente, na verdade, quando a gente vai falar sobre envelhecer uma pessoa, a gente precisa entender quem é essa pessoa. Porque às vezes essa pessoa ela já está assim com sinais de envelhecimento na imagem, na postura, nos cuidados com a pele. Então, independente de ser 50 a mais, às vezes tem mulher com 30 a mais que envelhece, tá? Com cabelo maior. Então a gente tem que analisar individualmente, porque temos sim mulheres 50 a mais com cabelo maior que são belíssimas. Inclusive, a Cris está com o cabelo preso, mas a Cris tem um cabelo médio, né? Nem É. consideraria longo, mas é um cabelo mediano, até bem comprido, mas bem mais comprido que o meu, né? O meu cabelo hoje é um cabelo considerado médio curto, da Cris já é um médio longo, né? Então, não vejo problema nenhum em relação à idade e comprimento de cabelo. Eu acredito muito mais no que tem a ver para cada um, individualmente, independente da sua idade, tá? Então, eu não trabalho com regras prontas. Se fosse assim, era muito mais fácil. É o que a gente estava falando no começo dessa live. A receita do bolo, né? Então, olha, mulheres de tanta idade, não usem isso. Mulheres que trabalham com, sei lá, com empresárias, não usem aquilo. É uma receita de bolo, gente. Eu estaria replicando isso e vendendo milhões de assessorias. Eu não consigo, porque eu tenho que fazer individual, eu tenho que individualizar o processo, né? E, claro, tem caminhos que funcionam se a gente guiar, né? Tem como guiar essa pessoa num caminho, mas essa resposta está muito mais relacionada à própria pessoa do que ao consultor de imagem. Quando a gente estuda os traços do rosto, né? Que a gente estuda o visagismo, a geometria corporal, facial, e quando a gente fala de geometria facial, eu não estou falando de ai, testa reta. Não tô falando disso, porque o rosto ele é muito mais do que um formato. O rosto ele tem volume, né? Então a gente tem o lábio, a gente tem a bochecha, a gente tem o nariz, ele é fino, ele é largo, ele é estreito. Os olhos, eles são amendoados, eles são caídos. Sabe aquele olho da pessoa cansada? Parece que a pessoa está sempre cansada. Então tudo isso é avaliado até para propor um corte de cabelo. Porque esse corte de cabelo ele pode ajudar a trazer esse aspecto de cansaço, de caído ou não. Então, falar de que uma mulher não pode usar um cabelo longo só por causa da idade é muito raso, né? Não consigo nem avançar nesse assunto, porque eu tenho que olhar muito mais coisas. Mas como que a gente tem que tomar cuidado? Há 3 anos, acho, 3, 4 anos atrás, eu sempre cortei cabelo com a mesma pessoa durante uns 16 anos.
E eu chegava, o cabelo enorme, eu chegava lá e falava assim, pode fazer o que você quiser, porque eu ia uma vez por ano cortar cabelo. Falei, pode fazer o que você quiser. E sempre ele cortou meu cabelo, eu sempre amei, sempre cortes radicais lindos e perfeitos. E aí, 3, 4 anos atrás, eu cheguei e falei, acho que você lembra, não sei se você me conheceu nessa época. Conheci. Da Mas eu quero saber como que é que você falou que tava seu cabelo. Foi da franja? Foi. Nossa, Eu vi essa transição capilar sua. Você ficou doidinha. quase morri, quase morri. Por quê? Quando eu falo, faça o que você quiser, a pessoa pegou meu cabelo e fez tuf, aí, pum, caiu uma franja aqui. Na hora que caiu a franja, gente, eu tenho cabelo liso, não é questão de dar trabalho, mas ficou ridículo. Não conectou com a minha essência. Eu fiquei infantilizada, eu fiquei moderninha, eu fiquei nada a ver comigo. E você é mais clássica, né, Cris? Você não é. A Cris não é uma imagem, vamos falar assim, de Moderna. tendência, né? Uma imagem fashion. Não, é uma imagem muito mais estável, E né? aí E a Cris transmite eu estabilidade. passei meses usando gel cola, uma cola americana para prender a franja. Fiquei com a cola no cabelo todos os dias. É um trabalho louco. Até que um dia eu cheguei, perdi a paciência, cheguei no cabeleireiro aqui que me indicaram, virei e falei, deixa eu te falar, pelo amor de Deus, dá um jeito nessa franja. Aí ele picotou meu cabelo inteiro, curtinho, foi a salvação. Eu preferi 20 vezes mais um cabelo todo curto, picado, porque aquela franja, gente, só Jesus, ficou horrível para mim. Não que eu não goste de franja, pelo amor de Deus, não é isso, mas é porque a franja para o meu rosto. Não, Não tem nada a ver com a franja, não tem, como eu disse, não tem nada a ver com cabelo longo 50 a mais, tem a ver com a pessoa. Então, a falta de identificação gera o quê? Personagens, e personagens não são sustentados a longo prazo. Então, cuidado com faça o que você quiser. Não é faça o que você é, quiser, né? Tanto que quando eu faço uma proposição de mudança que é um pouco mais radical para cliente, eu falo, vai devagar. A cliente que tem um cabelo, eu tinha uma cliente que ela tinha um cabelo até no bumbum. Eu propus que ela cortasse até na altura do seio, assim. Ela quase morreu, mas ela cortou, sabe? Ela teve muita dificuldade de aceitar, ela tá com medo. Eu falei, vai no seu tempo, no dia que você tiver vontade, você corta. Mas a proposição final era um cabelo mais curto, acima do busto. Ela cortou, amor, recebeu 1000 elogios e ela tinha aquele cabelão durante. Ela tem 35 anos. Esses 35 anos ela tinha aquele cabelo gigante até no bumbum. Ela cortou esse cabelo e recentemente eu vi um story dela. Eu falei, cortou o cabelo. Ela, não aguento mais, eu só quero cortar mais agora. Então ela precisava entender que aquele cabelo comunicava o que ela queria, que harmonizava com a beleza dela para ela ter coragem de cortar. Então eu ajudei ela a entender o porquê do corte para que ela também conseguisse fazer ele com segurança, porque tinha a ver com ela, só que ela não tinha essa clareza. E tendo essa clareza, ela conseguiu executar e sustentar, e né? falando sobre a questão de etiqueta corporativa, por exemplo, o pessoal que trabalha em cozinha, trabalha com maquinário, o cabelo tem que estar preso. Não é As escolha, unhas curtas, né, Cris? Dependendo, não pode ter cor de esmalte, não é isso? não é questão de escolha, é questão de higiene, tá vendo? Exato. Falo. Gente, a etiqueta é a coisa mais libertadora, vocês têm certeza disso. Porque ela não é para fixar, enrijecer, engessar, nada disso. Ela, na verdade, ela cria regras que você segue para você viver bem naquele ambiente. E respeitar Exato. o princípio. Exato. É igual o dress code, né? Mesma coisa. Cris, aproveita e faz uma associação para quem ainda acha que etiqueta é algo muito elitista, é algo muito assim distante da massa da população. Explica assim, o que de fato é etiqueta para as pessoas entenderem que não, gente, não é mimimi e não é inacessível, é que a gente vive a etiqueta diariamente. Para começar, nós temos que falar, vou contar muito breve por causa do nosso horário, mas eu tenho que explicar por que que a etiqueta é tão mal vista e ela sempre foi como uma diferenciação de classe. Certo. Eu vou contar rapidamente, é porque nós temos o Luís XIV, que foi um rei da França, e para se posicionar no poder, ele teve, então, essa arma de criar regras de etiqueta, colocando a burguesia lá embaixo, no meio, os plebeus e os nobres. O que que ele fazia? Ele queria dinheiro. Então, ele pegava o dinheiro dos nobres
e falar: você não é nobre, você não quer ficar bem? Me dá dinheiro para ficar no meu castelo e eu vou te ensinar etiqueta. Pegava os burgueses que queriam título de nobreza, me dá seu dinheiro e eu vou te ensinar as regras. Então, a regra de etiqueta, o Luís XIV usou para ser uma separação de classes. Então, o uso do talher, a forma que come, isso tudo ele usou como assim: eu sou rica, eu como com talher. Agora, ela é pobre, plebeu, ela come com a mão. Então, ele criou isso. Então, por isso que era tão mal vista a etiqueta, como uma separação de classe. E hoje, a nova etiqueta é exatamente o oposto. Ela é inclusiva. Ela é para que todos tenham a mesma oportunidade. Vejo muito, muito isso. Pessoas que têm uma habilidade técnica muito grande são promovidas e não conseguem sustentar no cargo novo por falta de habilidade social. Uhum. Ela não tem traquejo, ela não sabe. Então, a regra de etiqueta é uma forma de dar oportunidade para crescimento de todos. Olha que bacana. E eu vejo isso também, essa explicação sua, Cris, que fantástica, né? Nada que a gente fala, né, no seu treinamento ou nos meus, a gente não tira, a gente não inventou, não, a gente não acordou falando, deixa eu falar para todo mundo que agora tem que fazer isso. A gente tem embasamento técnico, científico e histórico, né? E histórico, tanto das coisas boas quanto das coisas ruins. Então, às vezes, as pessoas falam muito sem conhecimento, né? E aí, pegando esse gancho da acessibilidade da etiqueta, né, que hoje é o contrário, como você acabou de nos explicar, o que você acha, Cris, dessa questão da imagem também? Você acredita que a imagem, uma boa comunicação com a imagem, tendo em vista tudo que nós falamos, Hering, Renner, enfim, marcas mais populares, mais acessíveis, a questão de, às vezes, é um esmalte, às vezes é a forma que prende o cabelo, isso custa, gente, R$ 0, né? Eu falo que não tem condições de manter uma unha bacana ali, de gel, fica sem, Eu falo, sabe? Não deu tempo de unha fazer unha, curta. fica sem esmalte, lixa a unha. Já tá ótimo, aquele aspecto de limpeza, né? Quantas vezes as pessoas, eu vejo gente arrumada, mas com cabelo sujo, eu vejo gente grifada, com uma cara de cansaço, que às vezes era só passar um corretivo. E não é que a maquiagem ela é obrigatória, mas ela é uma aliada. Eu gosto de chamar os elementos visuais de aliados. Eles estão ali como ferramentas para nos ajudar. Então, uma maquiagem, às vezes, ela vem. Porque pensa comigo, Cris, se você tem uma funcionária hoje que chega na sua loja, enfim, nos seus treinamentos, uma secretária, e ela chega toda cheia de olheira, com cabelo bagunçado, mal preso ou sujo, ela já vai passar ali aquela sensação, ela não se preparou para estar aqui, ela tá cansada, e o que eu mais gosto de dizer é o seguinte: uma pessoa cansada toma boas decisões? Não. Não, normalmente, sabe aquela coisa? Você tá de cabeça quente, vai lá descansar, amanhã você resolve. É isso. Então, se você todo dia aparece no seu trabalho com aquela cara de cansaço, ai, mas eu tenho essa olheira, eu nasci assim. Tudo bem, use uma ferramenta. Tem óculos hoje, armações de óculos que ajudam a amenizar a questão da olheira. Temos maquiagem, inclusive para homens, porque às vezes os homens. Eu lembro que um cliente meu sugeriu ele usar maquiagem na olheira, porque ele tinha muito esse aspecto de cansaço e ainda o olho caído. Então parecia que ele estava sempre cansado e com preguiça. Só que ele tinha acabado de assumir uma vice-presidência de uma multinacional de exportação de carros de luxo. Então imagina, ele era o mais novo da associação. Os sócios tinham 65 anos, em média. E esse rapaz assumiu a vice-presidência. Ele falava: Leonardo, todo mundo olha para mim como se eu não fosse dar conta. E aí eu expliquei para ele da importância da imagem dele não parecer esse cansaço, porque ele era muito jovem. Tudo bem, ele era casado, mas parecia assim: será que você não acabou de chegar na balada e você nem se preparou para estar aqui nesse trabalho? Que você tá muito novo, com muita olheira, carinha de cansado, sabe? Voz baixinha. Eu falei: procura um fono, procura. Então a gente foi trabalhando todo o posicionamento dele para que ele assumisse aquele cargo com muito mais, para que ele fosse mais respeitado. Posicionamento. E ele fala: Leonara, mudou a forma com que todos me tratavam na empresa. Porque ele trabalhava em Minas, prestando assessoria em São Paulo. Aí, quando ele assumiu a vice-presidência, ele teve que me mudar para São Paulo. E ele falou: agora eles vão me ver diariamente. Aí foi aí que ele procurou assessoria e virou um fã. Porque realmente, e quando eu falei com ele de usar maquiagem, ele falou: eu usar maquiagem?
Jamais! Aí eu falei, pega lá da sua mulher, não precisa nem comprar agora não. Pega lá para o seu tom errado, só experimenta, vê como é que é, sente. Pergunta para ele se hoje ele consegue sair sem maquiagem. É. Ele não sai mais, porque ele entendeu que não é sobre a maquiagem, é sobre o objetivo que ele tem com a imagem dele, que é muito diferente e que é muito mais barato do que pode parecer, que não é uma roupa de grife, né? Inclusive, até completando, quando você me apresentou, né, que eu sou como master, eu sou especialista em etiqueta corporativa, na realidade eu sou master, não é só na etiqueta corporativa, eu sou master em etiqueta social, etiqueta à mesa, eu sou obrigada a fazer todas as especializações para ser uma master responsável por Minas. E dentre elas, na etiqueta social, que está dentro da parte do atendimento, que é a corporativa, eu fui obrigada a fazer curso de maquiagem para eu ensinar as pessoas uma maquiagem básica para trabalhar. Olha só. E foram os pontos que eu coloquei aqui, né? Eu coloquei a postura e a linguagem não verbal, eu coloquei a maquiagem e o cabelo na comunicação, que a gente falou um pouco, né? A expressão facial, que também tá ali um pouco dentro da linguagem corporal. Peraí, que tem um que eu não posso acabar a live sem falar. Pode falar. A coisa mais valiosa que nós temos é de graça. Um sorriso. Eu já sabia que você ia falar, eu não queria te atropelar. Gente, sorriso abre portas e janelas. Sorriso é a coisa mais linda, é a coisa que mais conecta o ser humano. Se eu e a Leonara tivéssemos o tempo todo fazendo a live assim, todo mundo já tinha ido embora, porque vocês iam achar isso que todo mundo está cansado. Aí se ficasse assim, então, gente, o conteúdo poderia estar ótimo, mas ninguém ia ficar. Agora, Vou repara, imitar a Cris, pra ficar as duas assim. Vai, Cris. tá ótimo, não tá? E repara que o sorriso é verdadeiro, não é aquele que tá as duas assim, não. É um sorriso natural, é um sorriso autêntico. E os olhos, né, Cris? Os olhos sorriem. Os olhos sorriem. Exatamente. Você não Lembra, tá nem sorrindo, mas o olhar, como o lembra da olhar tem um poder incrível na comunicação, a né? máscara do Covid? Quando a gente estava de máscara, você estava triste, e quando você está sorrindo. Faça o teste, tampa seu rosto e sorri e fica triste. Eu era dentista, né? E assim, eu só de olhar para minha secretária, minha assistente, né, que instrumentava comigo, ela já sabia até o que eu queria. Porque o olhar, eu conseguia comunicar com ela se eu estava assustada, se eu estava feliz, se eu estava triste, se eu estava preocupada. Então, os nossos olhos, né, eles têm um poder gigantesco na nossa comunicação. E, gente, não custa R$ 1, É, né? Então, a maioria grátis. das coisas que foram faladas aqui, a gente não falou sobre grandes investimentos, a gente falou sobre coisas possíveis que a gente já nasce com elas, né? E eu queria que a Cris falasse para nós também, é, desse um conselho para as mulheres que estão assistindo essa live. Estou falando mulheres porque o público-alvo dessa live são mulheres, né? Eu estou vendo que a maioria aqui são mulheres mesmo, nem vi homem aqui além da minha equipe. Então, assim, o que você diria para uma mulher, né, que ela quer ser reconhecida no trabalho, especialmente, né, já que a gente focou tanto nessa questão corporativa, mas para uma mulher que é uma líder, que é uma empresária, que é uma CLT, não importa o que ela faz, tá? Ela deseja ser lembrada no mercado. Ela deseja marcar ali a presença dela. O que você diria para essa mulher que assim é imprescindível? Ela tem que sair dessa live com esse conselho. Se cuide. Cuide mentalmente e fisicamente. Cuide sim do seu visual, do seu astral, principalmente, e do seu sorriso. E cuidar é muito mais barato do que parece. Ah, não tenho dinheiro para academia. Você anda na rua, corre na rua. Tudo tem solução, menos uma coisa, se você não tiver desejo. Então, tenha o desejo de ser a sua melhor versão. Se cuide. Muito bem. E é isso, né, Cris? Eu vejo que a gente começou a live com isso. Foi a primeira coisa que você falou. Ninguém tem um resultado se não colocar a mão na massa, se não tiver desejo, não tiver vontade de chegar até lá. Então, eu posso ser a melhor consultora de imagem do mundo, mas eu nunca vou tirar a pessoa do ponto A até o B se ela não der o primeiro passo, de, por exemplo, comprar o meu curso, de ela comprar um treinamento seu. Exemplo, às vezes ela quer, só que ela não faz
o mínimo, ela acha que vai cair do céu. E às vezes tá dentro da consultoria, igual eu vejo muitas clientes, elas compraram, elas vão cruzar os braços e ficar ali? Não Já vai ter resultado também, não vai. Porque a gente ensina a sair do ponto A e chegar ao ponto B, mas a pessoa precisa fazer. Nós somos guias, mas nós não fazemos milagre, né? Então eu falo, não adianta nada eu ir na nutricionista, ela passar uma eu dieta, eu vou fazer a dieta. ia falar agora, nutricionista. Tá ok? Nutricionista, peguei dieta, resolveu? Não. Então, aqui nós estamos trazendo várias informações, insights, experiências gratuitamente. É esperto de quem está aproveitando, né? Então, eu vou fazer o evento Imagem que Vende nos dias 11, 12 e 13 de agosto, trazendo Vai elementos. ser, Leonara? Oi? Aonde que vai ser? Onde Vai será? ser 100% online e gratuito. Ah, Você pode sério? participar. Dias 11, 12 e 13 de agosto, às 19h30, online. Eu vou trazer elementos de comunicação embasados cientificamente pela neurociência, pela psicologia especialmente, que são elementos que, sem querer, eles estão falando pela gente, né? E eles estão agregando valor ou desvalorizando a nossa imagem. Então, trazendo ali uma imagem de alto valor, uma imagem que comunica, uma imagem que promove, né? Gera respeito, desejo. E antes disso, a gente volta ali no ponto que você acabou de falar, que é o autocuidado. Porque ninguém constrói uma imagem sem olhar para dentro. Tá todo mundo hoje olhando para fora. Roupa bonita, compra, coloca aqui. Preenchimento facial, põe, paguei, coloca aqui. Mas a pessoa não tá olhando que é o inverso, é de dentro para fora. Então, a partir do momento que você entende o que tem dentro, o que você é, o que você gosta, e você começa a trabalhar isso fora, e fique alinhadinho. Isso é incrível. Você voa, você se veste de você. E isso faz com que você tenha autoconfiança. A autoconfiança atrai pessoas. E é uma cascata, tipo um efeito dominó, né? Que uma coisa vai puxando a outra. Não adianta você começar de trás para frente, né? Você tem que começar de dentro para fora. Então, esse autocuidado, ele começa na conscientização. Então, o evento ele vai trazer várias ferramentas que todo mundo que participar vai conseguir executar sem precisar comprar nada. São informações, são técnicas que eu vou ensinar lá. Leonara, anota uma frase que você falou que eu achei maravilhosa. Anotarei. Você deve se vestir de você. Ô, Lindo Cris, isso. sabe qual que é meu slogan? Meu caderno tá aqui na frente, eu vou te mostrar. Um deles, né? Um é descomplicando vestir, o outro é esse, ó. Combinar você com você mesmo. Eu fiz esse slogan há 6 anos atrás, quando eu saí da odontologia para virar consultora de imagem. E ele nunca foi tão atual. É mesmo? Combinar você com você mesmo. Clichê, simples, fácil, mas é sobre isso, é a bandeira que eu levanto. Por isso, sim, eu sou uma consultora que tem piercing. E E vista tá de tudo você. bem. E tá tudo bem. E essa é a Leonara, né? E a Cris tem 50 a mais e tem um cabelo longo. E tá tudo bem, né, Cris? E é isso. A gente só banca isso porque a gente sabe muito bem quem a gente é e os objetivos que a gente tem na vida. Não é mesmo? Exatamente. É isso, querida. Muito obrigada pela sua participação. Isso, Leonara. Agradeço a você, a todos que estavam aqui assistindo com a gente. Eu falo que a maior felicidade do mundo é poder compartilhar o que a gente sabe. Então, obrigada pela oportunidade. Obrigada pela sua generosidade e espero você, inclusive, no evento Imagem que Vende. É só escrever imagem aqui embaixo, ó, no chat ou no meu direct, que você vai receber a inscrição, tá bom? Quero, Então tá? é isso, pessoal. Até amanhã. Amanhã temos mais live com outra convidada super especial, assim como a Cris. E é isso. Obrigada, Cris. Até amanhã. Oi? Quem que será amanhã? Sabe quem será amanhã? Ela estava prestigiando a gente aqui. A Gisele, dona da Ering. Gisele, vou te ver. Ela estava nos prestigiando e amanhã ela será a nossa convidada. Ela também, ela passou por uma assessoria de imagem comigo. Ela passou por uma transformação, inclusive, muito interessante. Você vai adorar ver, porque ela é uma mãe, né? Então ela me procurou no momento que, olha lá, ela tá aqui ao vivo ainda. Então a Gisele, quando ela procurou assessoria, ela trabalhava com design de logomarcas, tá? Então ela já trabalhava com o universo criativo. Então, ela trabalhava criando logos, identidades para Não conta, empresas. deixa para contar amanhã. Não, tô dando um spoiler para todo mundo querer vir ver. Só tô dando spoiler de quem que ela é. E aí, a Gisele, ela virou mãe.
E aí, nesse momento, ela também virou design, porque ela trabalhava com outra coisa. E hoje ela é empresária de moda. Então foi uma reviravolta e ela usa todos os conhecimentos da assessoria para empreender também na loja dela. Então a história dela é muito bacana, de mulher real mesmo, sabe? E de mulher que banca o que é. Ela é a Patricinha num dia, me confirma aqui, Gisele. Um dia ela tá lá de saia rodada, no outro dia ela tá de coturno, andando de moto, fazendo encontro de moto de rock and roll. Então ela é uma personalidade incrível que vai passar por aqui, tá? Adorei. Estarei. Tá? Só um resumo aí, um spoiler para quem tá aqui hoje, voltar amanhã, que vai aprender muito com a gente. Ótimo, adorei. Olha Peço lá, ela desculpa pela colocou. câmera, mas para mim ficava perfeito. Eu não estava vendo hora nenhuma embaçada. Ela colocou, ó, era um momento xoxo e capenga, mas agora não mais. É isso. Mas, ô Cris, eu acho que assim, o mais importante é a conexão na internet é uma coisa, a qualidade do conteúdo é outra, né? Então a gente tem uma qualidade aqui de conteúdo maravilhoso. Então, muito obrigada por isso. Obrigada a vocês. Um beijo. Um beijo, boa Tchau. noite, tchauzinho. Tchau.